Esta noite eu queria que os irmãos pensassem muito a sério. Por que estão aqui? Por que vão sair pregando? Por que vão evangelizar? Se não tiverem convicção de que estas verdades e a palavra de Deus é uma revelação divina. Uma pesquisa feita em Brasília com um amigo meu, Dr. Len Johnson, como ele ensinava temas complicados como esta, lá no Seminário Batista, ele pediu que os alunos fizessem uma pesquisa. E a pergunta foi essa: qual é ou quais são os problemas maiores em nossas igrejas brasileiras? Resposta: a liderança, os formados em nossas escolas, afirmam a veracidade da Bíblia. Nós não temos abertamente tanta gente negando que este livro seja a verdade. Eles afirmam a veracidade. Se os irmãos forem para outros países, vão descobrir muita gente, especialmente no chamado primeiro mundo, na Europa, que não afirma que a Bíblia é a verdade. Vão dizer coisas bem problemáticas, como o Dr. Karl Barth, que diz, não, a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra. Só que ele não explica bem o que significa contém a palavra, e como que eu vou saber o que é a palavra de Deus e o que não é. Então temos todos esses jeitos de ficar com o mundo perguntando, né? A liderança afirma. Número 2, não explica e não vive. É uma afirmação teológica, mas que não faz diferença grande ou profunda na vida dos membros da igreja. A liderança não casa a Bíblia com a vida do povo. Não explica o que quer dizer ser sábio para a salvação. Lê o texto, fala qualquer coisa, que muitas vezes graça barata, e deixa para lá. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho para fazer exegese. Tem que usar concordâncias. Tem que relembrar algumas aulas aqui na Juvep. Tem que ler, pesquisar e perguntar se não dá para descobrir o que esse texto quer dizer. E como se pode aplicar esse texto na vida do povo. Número 3, essa pesquisa descobriu que a liderança está mais preocupada com os negócios da igreja do que com a transformação espiritual do povo. Muito mais interessado em entradas, compra de terrenos, construção de prédios e pouco interesse na transformação espiritual do povo. Eu sei que os irmãos que estão aqui esta noite não têm a mínima ideia que você vai ter problema nessa área. Mínima ideia. Por isso que estão aqui. Você não teria vindo essa noite se não tivesse esse compromisso. Então essa palavra de advertência é simplesmente para lembrar de que há 10 anos, ou talvez 20, se Cristo não voltar antes, e pergunta pastor Pontes se você está cumprindo a razão que você veio para estudar. Isto é, que você não somente afirma a veracidade da palavra,
mas que explica a palavra. Diz para esse povo que não tem tempo para pesquisar como você tem. O que esse texto quer dizer? Estou desobedecendo ou estou obedecendo? Porque o verdadeiro discípulo, segundo Jesus, é aquele que obedece a minha palavra. Aquele que constrói sobre a rocha, aquele que crê e obedece a palavra. Não é aquele que simplesmente constrói a casa, sua vida sobre a areia. Ou grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a quê? A guardar, obedecer tudo o que vos tenho ensinado. Isso não é graça barata, meu irmão. Dentro desse mesmo texto, o apóstolo Paulo vai dando o que ele entende ser sabedoria para ser salvo. Ele tem ensinado Timóteo, aqueles irmãos de Éfeso, onde Timóteo está pastoreando, eram pessoas justificadas pela fé. Essa grande doutrina da reforma. Mas a palavra de Deus, para ser obedecida, tem que ser ensinada. Portanto, eu estou imensamente feliz que todos esses alunos estão aqui para aprender um pouco sobre como ensinar a palavra. A gente nunca aprende tudo que há para ensinar a palavra. Nunca responde a todas as perguntas. Deus precisa nos humilhar, reconhecer que nós não temos respostas para todas as perguntas. E que nossa racionalidade, nossa habilidade científica não vai alcançar todas as perguntas. Mas vamos fazer o máximo para poder, primeiramente, entender a palavra, inspirada por Deus, e depois ensiná-la. Dr. Ted Ward apareceu aqui no Brasil uns 35 anos atrás para ser consultor do governo sobre educação à distância. E nós conseguimos uma aula com ele. Ele é o craque na área de educação. E eu lembro uma coisa só que ele falou, há mais de 35 anos atrás. Ensinar não significa que o aluno repete aquilo que ele ouviu. Ensino somente ocorre quando a pessoa muda em relação àquilo que ele aprendeu, senão não aprendeu. E uma das tristes observações de muitas e muitas e muitas aulas que eu tenho dado que não houve ensino. Houve ideias, informação, transmissão de conceitos, mas não ensino. Porque não houve mudança qualquer, nenhuma. Só no juízo final vamos saber se a gente foi surpreendido que houve uma ou outra pessoa que mudou por causa do ensino. Porque essa é a primeira razão de ser pastor missionário é ensinar. Tanto que Efésios 4, versículo 11 diz que o dom de pastor é o dom de mestre. Não é dom de profecia, não é dom de evangelismo em si. É dom de profecia, para tornar pessoas sábias para a salvação.